Mas enquanto elas saíram tentando comprá-lo, there come a sound. aí veio o som. What happened? O que aconteceu? All those virgins that slept Todas aquelas virgens que dormiam rose and trimmed their lamps and went into the supper. acordaram e adereçaram suas lamparinas e entraram para a ceia. Is that right? Está isto certo? And the rest was left for the tribulation period. E o restante foi deixado para o período da tribulação. Right. Weeping, wailing, and gnashing of teeth. Correto? Chorando e lamentando e rangendo os dentes. Amém, amém. Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Grande Criador, estamos suplicando que o Senhor nos ajude para ajudar seu povo. Aquilo que tem que ser pregado na direção do teu Espírito, porque somente assim tiramos um grande proveito da palavra e podemos aprender, guardar, viver e saber onde estamos firmados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sai dela, povo meu. Bom, não é para qualquer um estas palavras. Sai dela. Você sabe que desde o princípio Deus mandou sair. Até Abraão, você sai da sua terra, da sua parentela. E a coisa mais difícil é sair da terra da gente. Você já está acostumado naquela terra, da parentela da gente. Já está acostumado a pedir copinho de arroz emprestado. E aí você vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai ser difícil, não vai ser fácil chegar lá e pedir arroz para os outros. Você vai viver pela fé. Sai dela. Bom, vamos meditar um pouquinho nisso. Creio que vou passar por várias coisas, mas a intenção é esta. Se você não saiu, sai logo. Diz, mas sair da onde? Nós tivemos um grito deste
em 1972, sai dela, povo meu. E eu ouvi aquele grito e saí. E agora de 2000 para cá, você tem que ouvir esse grito outra vez. Aí você diz, mas sair da onde agora? De onde você veio. Você saiu da denominação e veio para a mensagem, para a primeira e segunda etapa. Agora sai da primeira e segunda etapa. Eu quero ver você ser águia e mostrar que a águia é agora. Senão é um grande abutre que fica fazendo festa nos fios telefônicos, como diz o irmão Brano. Mas sem luz, sem revelação, sem força para matar o coelho, só que é coelho morto. Já não tem capacidade de matar nada. Sabe o que é matar? É fazer alimento. Porque tudo aquilo que você come, você está vivendo de uma substância morta. O coelho morreu, você comeu. O boi morreu, você comeu. E assim por diante. A alface morreu, você comeu. Não é a hora que ela murchou que você comeu, é a hora que ela morreu. Tem que comer o alimento fresco. Tem gente que deixa para comer depois, aí a alface está murcha, a carne está estragada. Oh, mas eu comi depois que morreu, por certo, mas não foi depois que morreu que você comeu, foi depois que estragou. Porque enquanto estava com vida no alimento, você não aproveitou o alimento. Que o alimento, quando morre para você comer, é a hora que ele está fresco. Morreu, você pega e come. Você pode notar que, se deixar guardado em alguma vasilha, de primeiro o povo era mais caprichoso, sabia mais guardado que nós. Hoje nós vamos guardar dentro de lata. O arroz bicha, feijão também caruncha, porque não tem ar, não corre ar. Os antigos sabiam melhor, guardavam naquele saco de estopa, né? Saco de linho, que é onde passa o ar. Mas nós parecemos ser mais sábios e nós somos ignorantes. Não sabemos nem guardar alimento, entende? Nem guardar o alimento. Então, a hora que nós estamos vivendo, a forma destes alimentos naturais que estou falando ainda, né? O alimento espiritual Deus mandou guardar num barril. Falou para o profeta que deu uma visão para ele e para guardar num barril. Isto é porque ia servir futuramente esse alimento. E está servindo agora. O alimento está servindo. Mas vamos aprender, então, guardar e comer aquilo logo. Quanto mais depressa você sair, é melhor para você entrar. Mas como que eu faço? Eles tinham que sair do mundo, entrar na arca. Tem que sair do Egito para poder entrar no deserto, em Canaã, depois. Então você tem que sair. E este anjo é o terceiro anjo de Apocalipse 14. Nós lemos aqui no capítulo 18, mas o irmão Brana faz menção dele na mensagem A Marca da Besta, que este é o anjo de Apocalipse 14, que vem dizendo: fugir da marca da besta, isto é, sai dela, povo meu. Marca da besta não é só a Santíssima Trindade. Tem outra marca da besta, eu não sabia disso, mas é bom a gente acompanhando os estudos do povo e examinando para a gente poder falar com segurança. Aí eu estava examinando alguma coisa do povo da ressurreição isolada no irmão Brana, lá de Phoenix, Arizona, e o que eles têm, o que eles creem, e é exatamente o que o povo do Brasil também crê, da ressurreição isolada, é que existe dois mesmo, o Pai e o Filho. Eles nunca viram que isso era só na terra, que Deus tinha que ter um corpo, e depois o irmão Brana diz que aquele corpo voltou ao original. Então você não pode encontrar dois mais, é só quando ele está na terra. Quando ele estava em Brana também ele era dois. Era Deus, Espírito, e Brana, carne. Quando ele estava em Jesus também era assim, é Deus, Espírito, Jesus, carne. Mas depois que volta ao original,
você somente pode ver um, porque aquele corpo era a manifestação do Espírito que você não vê. Era o visível do invisível. Então, eu estava notando que a doutrina deles, eu não sabia disso, né? Quando eu fico sabendo, eu falo para vocês. Então, a doutrina deles é de dualidade mesmo. Eles dizem que não, mas é dualidade. Se tem dois, é dualidade. Se tem dois hoje, é dualidade. Certo? O próprio Mombrana diz que quando chegou a notícia na glória de que um filho tinha caído, ele não mandou um anjo e não mandou um filho, mas ele mesmo veio. Quando Deus mesmo veio, isso é parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Quando Deus mesmo veio, por isso que ele era Emanuel. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Deus Espírito num corpo de carne. É simples. Por isso o irmão Brana dizia também que Jesus Cristo era um ser dual. Ele tinha duas manifestações nele. Uma hora era ele que falava, outra hora era o Pai que falava nele. E assim foi quando estava no irmão Brana e é quando está em nós. Tem hora que é eu que falo, mas tem hora que é Deus que fala. Nesta mesma boca que fala, que sou eu, esta mesma boca Deus toma e fala. Assim foi Jesus, assim foi irmão Brana. Isto é um ser dual. Não é um ser que é duas pessoas. Não, ele fala como Deus e fala através da própria voz do Filho. Ele está falando. Então a gente tem que entender isto, formando o único Deus. Por isso é um. Aí o irmão Brana diz, é mistério, na verdade, mas é a realidade. 1 Timóteo 3,16, ele diz, é um mistério, mas tem que ser desse jeito. Então, se você ver diferente, você teria um Jesus e um Deus à parte. Não, aquele Deus está em Jesus. Você não pode ter um Jesus e um Deus à parte. Você tem que ter Deus em Jesus. Por isso que Jesus é Deus. Isso é o que o irmão Brana ensina. Como filho, você sabe, ele não é eterno. Como filho, ele é um ser mortal. Mas aquele ser mortal, com o título de filho, é porque Deus era que tinha que sangrar por nós. Não foi o filho que sangrou. São Paulo diz em Atos, é 20, 28, vocês lembram aí? 20, 28, ele diz que nós fomos comprados pelo sangue do Espírito Santo. O sangue do Espírito Santo era Jesus, era o Filho, porque Deus é Espírito. Como que o Espírito Santo pode comprar com o seu próprio sangue, se o seu próprio sangue não fosse o sangue do Filho? Ou senão o sangue do Filho seria um outro sangue, e Paulo não podia escrever que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que ele diz que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio. Se o sangue de Jesus Cristo é o sangue do Espírito Santo, então o corpo de Jesus Cristo era o corpo do Espírito Santo. Não tem dois nem três, é um só. Amém? Bom, isso para nós não tem problema, mas o povo está precisando desta revelação da divindade, da deidade, para poder ir no arrebatamento. E por isso eu te digo, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. O batismo você já é batizado em nome de Jesus Cristo, respeitamos. Agora, a crença na deidade, você, se vem da ressurreição isolada, de um outro movimento, você tem que saber que esse tipo de crença não está na mensagem do profeta. Você vai ter que ter revelação ao ler a mensagem, como se tem que ter revelação para ler a Bíblia. Por isso que na Bíblia, ao ler a Bíblia, uns fizeram 2, 3 deuses. E se você conversar com eles, ele diz, aqui está Pai, Filho e Espírito Santo. Então é 3. Eles temam. Eles nunca vê que Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome só, Senhor Jesus Cristo. E se é um nome só para 3 títulos, então este é um Deus só.
Amém? Ele veio como filho. Deus eterno veio como filho. Só que Deus é espírito e para morrer ele tinha que gerar um corpo. E esse é o corpo do filho, que é o corpo dele. Filho é porque nasceu de mulher. Deus nascido de mulher é filho de Deus. Entendeu? Porque é nascido de mulher. Se nasceu, ele tem que morrer. E foi por isso que Jesus morreu. Ele era o corpo que tinha que sangrar para pagar a dívida do nosso pecado. Hoje nós não devemos mais nada. Está tudo pago, certo? Coisa boa é quando encontra alguém que paga a dívida da gente, né? Então, nós encontramos. Se nós não encontrar quem paga a nossa vida, a dívida que nós fizemos aqui no natural, pelo menos no espiritual, dê graças a Deus. Olha, já está pago, está tudo pago. A minha dívida está paga. O Zé Melo fica até alegre. Mas tem uma coisa. É o Joãozinho também, o Joãozinho. Olha lá, tá rindo à toa. Bom, o Elias também. Está rindo lá atrás. É muito bom se você encontra alguém que paga a sua dívida. Mas se você não encontrar, pague. Ei, pastor, eu pensei que ia ficar bom assim. Um dia eu vou orar a Deus para alguém aparecer e pagar a minha dívida. Não, você que fez. Você que fez, é você que vai ter que pagar. Agora, a dívida do pecado foi nós que fizemos também. E não foi nós quem pagamos. Nós somos os culpados. E Deus pagou a nossa conta. Agora, Deus não podia pagar a conta porque tinha que verter sangue. E ele é espírito, não pode verter sangue. Então, ele gerou um corpo que teve o título de filho. Esse era o corpo dele. Agora, se Deus tinha que pagar a conta, ele manda um filho pagar a conta, então ficou o problema. A coisa está problemática. Ah, Deus, foi o filho que pagou a conta. Não, o filho era Deus em carne. Ele não é Deus Filho, o Filho não é Deus Filho, mas o Filho é o corpo de Deus, do qual tinha que pagar este preço e que exigia a lei exigia sangue, e o Espírito não pode verter sangue, então o Espírito criou um corpo para ele mesmo. Quem me vê a mim, diz aquele corpo, vê o Espírito, vê o Pai. Bom, isso é comidinha fraca, né? Acho que para esse tempo, nós já estamos comendo 7 selos, 7 trovões. Novo nome é o prato mais difícil. Tem gente que vai achar, dá uma lambidinha. Ele dá uma lambidinha assim. Que novo nome. E não vai dar para mastigar isso agora não. Tem que engolir. Comer o livrinho hoje, que foi revelado pelo anjo forte e dado pelo 7º anjo. E quando pregadores que têm a mesma direção e unção daquele 7º anjo, vai ter que dar o livrinho aberto para o povo. Pode comer. Se o pregador vem dar livro fechado para você, não come não, você morre. Não come, que nem o Velho Testamento, nem no Novo Testamento não podia comer. Não podia nem olhar para o livro. Agora, pregadores vão dar para o povo assim, o livro está meio aberto, não come não. Se você comer, você morre. Sai dela, povo meu. Agora, isto é se é povo de Deus. Se não é povo de Deus, a gente fica gritando à toa. É a questão daquela águiazinha. Não vou contar toda a história da águia, mas você sabe que o fazendeiro pegou 2 ovos de águia e chegou em casa e colocou para chocar debaixo de uma galinha. No devido tempo, chocou aqueles 2 ovos e veio juntamente os pintainhos também da galinha. Tinha o ovo da galinha e os ovos de águia. E quando aquilo chocou e veio a cena, foi aquela coisinha mais esquisita. Ela nunca dava certo ali. Ela não entendia o cacarejo da galinha. A galinha ficava cut, cut, cut. O que é isso? A guiazinha ficava, o que é isso? Cut, cut, cut. Não entendo esse negócio. E com isso ela só foi enfraquecendo porque ela comia o que dava, mas a comida da mãe, que a gerou, ela não podia comer, porque ela não entendia esse cut, cut. Eu não vou comer isso não. Aquilo era minhoquinha, aquelas coisas. Não comia. Então vai definhando. E aquilo, ela já está cansada desse cacarejar.
Um dia no galinheiro de Desmembrana, está aqui, ó, a união invisível da noiva 178 em diante. Eu vou ler o 181. Mas aí chegou um dia que a águia mãe passou sobre o galinheiro. E põe o nome das denominações aí. Passou sobre o galinheiro e deu um grito. Agora não era cut-cut mais. Se nós tivéssemos o grito da águia aí, né, pai? O grito da águia. Deu o grito de águia, porque quando você dá um grito de cut-cut, a pintaiada junta tudo ali no seu biquinho e come Ave Maria, e Santíssima Trindade, dualidade, Testemunho de Jeová, que é 2 também, e ajunta tudo ali. E come naquele bico. Mas agora a águia mãe passou e deu um grito, e aquelas águiazinhas perceberam, isso aí dá certo com o nosso. Mas a distância aqui, a distância que ela está, e irmão Brana disse que a águia foi abaixando, e era como dizer para aquelas águiazinhas, olha, vocês têm asas, mas vocês não são como esses pintainhos que vocês estão com eles aí, tendo companheirismo na primeira e segunda etapa, que não sobe nos selos, não sabe o novo nome. Vocês não são, não, vocês são diferentes. Vocês são igual, parecendo que tem asa igual, mas vocês têm uma natureza aí dentro que é diferente. E vocês podem subir. E o profeta diz que aquelas águiazinhas, mas como subir? Não sabemos, nós só aprendemos a ficar na terra, me dá casa, me dá carro, e me dá isso, aumenta meu salário, o Senhor ajuda, abençoa minha família, cura minha barriga, nós acostumamos. Não, agora você tem que pular, subir, e dar um grito que os selos foram revelados, pular, assim, gritar um novo nome. Que até hoje você não falou nada de novo nome, você está junto com os pintainhos, você fica só escutando galinha, galinha, galo, galinha, e não passa daquilo, e cut-cut. Agora você tem que dar o grito da águia. A águia, nos dias da águia, o novo nome foi revelado dentro dos 7 trovões, e os 7 trovões dentro dos 7 selos. Você vai acompanhando assim, um atrás do outro, assim. É como um pergaminho, um enrolado no outro. O novo nome revelado nos trovões, os trovões revelados dentro dos 7 selos, aí você tem que ir lá e encontrar, achar aquilo ali. Aí você dá aquele grito e voa, tem que voar, tem que sair da terra. Aí é hora de perder o companheirismo. No meu tempo de criança chamava de gaveta. Era aquela coisinha que punha no moedor de café. Então a gente chamava aquilo de gaveta. Uma gaveta que você conhece é aquela do armário, né? Mas era aquela que a gente colocava ali, e minha mãe punha de castigo para moer café também. Então a gente aprendeu a fazer essas coisas, e moendo café, e como é bom, punha café ali, e a hora que enchia, só aquilo ali, a minha tarefa está bom demais, enche depressa, certo? Vai moendo e enchendo aquela pecinha, e coisa boa. Agora, você está acostumado muito com esse companheirismo aqui da terra, e você tem que, escutou um grito, você tem que acompanhar esse grito. Você se identificou com ele, ainda que você não entende, mas se identificou com o grito. Olha, você não entende o que eu prego, mas já te identificaste com essa mensagem. Tem hora que, irmãos, que é tremendo. Tem hora que você recebe um telefonema te criticando, mas tem hora que você recebe telefonema de gente chorando, dizendo, era isso que eu estava esperando, e agora chegou esse CD na minha casa, e chorando mesmo, chorando. E nós já estamos tão acostumados com o alimento que a gente nem não chora mais. A gente tem tanto alimento, mas os outros comem aquilo ali, se identifica com aquele alimento, então é hora de uma saída. A pessoa tem que saber, se eu sair lá atrás das denominações para crer no profeta, para crer na unidade de Deus, agora eu tenho que sair da primeira e segunda etapa, que não crê na revelação dos 7 trovões, do 7º selo, da terceira puxada, não crê no novo nome, sai dela, povo meu. Se você for águia, você diz, mas você está pregando agora para a gente separar. Sim, Jesus falou que tem que separar. Ele diz, como andarão 2 juntos se não estiver de comum acordo? Se você crê que Deus é um só, como que você anda com quem crê que é 2? Como você anda com quem crê que é 3? Se você já viu agora, foi provado para você
autenticado de que William Branham revelou o 7º selo, 7 trovões, novo nome. Como que você vai andar com quem não crê que o novo nome foi revelado? Como que você vai andar com quem crê que o 7º selo ainda vai ser revelado? Como você vai andar com eles quando eles não sabem ainda te explicar 7 trovões, quando William Branham já pregou isso faz mais de 40 anos, 46 anos que ele pregou isso? Está precisando de pastor águia que vai, come o alimento, rasga com o bico e põe no bico da igreja. Isso é que é águia, que significa rasgador com o bico. Mas tem aqueles outros preguiçosos. Mas a águia é o rasgador com o bico. Ela mata a caça. Esse alimento que nós estamos comendo, irmãos, nós matamos ele. Alguém diz, não entendi. Para você comer tem que estar morto. Mas quando ele estava vivo, você nem entendia o que era o 7º selo, o que era 7 trovões, o que era novo nome. Você nem entendia, por isso não podia nem olhar nem comer. Mas agora você já viu que ele morreu para você. Os 7 trovões, o 7º selo, a 3ª puxada, estão mortos para mim, aquele estado de alimento. Não deixe passar do tempo, porque ele vai estragar. E você vai querer comê-lo na grande tribulação, e lá ele não será alimento sólido mais, ele terá bicho. Como os alimentos de Lutero, Wesley e Pentecostais, está tudo cheio de bicho hoje. Se o povo come, é porque já acostumaram a comer bicho. Mas Deus mandou um alimento fresco através do 7º anjo. E agora, dentro de 40 anos, vocês não receberam o verdadeiro alimento, e Deus pega aquele mesmo alimento, estava guardado outra vez. O maná foi guardado no 3º compartimento daquele tabernáculo. O maná estava guardado na 3ª etapa. E Deus abriu isso para nós, porque Deus já tinha revelado e armazena alimento. Deus revelou para o William Branham e armazenou alimento. Aí você pensa que o armazém de alimento é só você ter os livros do profeta. Não. Se armazenar alimento for ter livros de Bíblia, o mundo está cheio de Bíblia. E o povo crê tudo errado. As crenças não estão de conformidade com o que Jesus ensinou. Eu sei que alguém vai dizer, só você acha, é só o que você prega que é certo. Não, o que Branham revelou é certo. Isso daqui, nós estamos dando a vida por isso daqui. Ó. Por isso que eu estou te dizendo, se você crê, sai dela, povo meu. Você tem que sair de companheirismo. Os companheirismos que tem feito, irmão, tem sido tão maravilhoso os companheirismos, que os pastores, os melhores de vida, igrejas grandes, sabe o que eles fazem? Olha, o povo está sendo comprado por prato de arroz. Arroz e bife. Estão sendo comprados. Não estou dizendo que é errado fazer isso, não. Mas isso levou a certo ponto, como as pessoas carentes vão aí nesse centro comunitário e ficam ali na fila para comer um prato de sopa porque não tem em casa. E vai ali comer. E tem crentes na mensagem que estão na igreja exatamente com isso. Olha, mas eles têm o que comer, mas não tem espiritual. Mas tem uma coisa, lá eles dão almoço para eles. No domingo eles passam na igreja, almoçam todo domingo na igreja. Você acha que eles vão largar desse companheirismo, dessa macarronada, desse bife, desse franguinho? Hein? Eles são tudo comprados por isso. Esse é o problema das pessoas hoje, vender o especial, a sua salvação. É uma igreja cheia de Esaús. Esaú trocou a primogenitura, o profeta diz que a primogenitura era a palavra. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Você vai conversar com eles hoje? Não, mas nós estamos ali porque nós cremos, então continue lá. Mas se você for águia, você vai ter que comer alimento do dia. Você vai ter que largar dessa cestinha que você está agarrado nela. Eu estou na igreja, tem muitos que vão na igreja, a igreja dá uma cesta para eles, fica seguro naquela cestinha, que não vai nada, não vale nada.
em troca de sua salvação, da luz, da revelação da sua palavra? Não, você tem que entender, é tempo de você tomar voo disso daí, sai fora, sai dela, povo meu, é hora de sair. Você diz, mas por que tirar de um companheirismo e passar para outro? Você tem que entrar em companheirismo com a palavra do dia. Vou ler isso daqui. Quase que o meu tempo, já estou vendo que vai ser apertado. 181, sobre a águia ainda. Deixe um verdadeiro predestinado germe, predestinado por Deus, ouvir a palavra de Deus. Lhe é uma música, não cantada por Norivan. Não é? Lhe é uma música. Não vou colocar outros na lista. Tem outros aí na lista. Mas não, é uma música que você ouve, aquilo é gostoso, é aprazível, lhe é uma música. A palavra é uma música. Quando não tem a palavra na igreja, só tem hinos, porque não tem pregação, não tem a palavra. A palavra que é música, mas aqui você canta 2, 3 hinos, se não tiver nenhum especial, não canta nenhum, e daqui a pouco tem uma pregação, a palavra é música. Você sente bem do mesmo jeito, diz, é música, aquilo ali. Ele sabe que é a verdade, ele de todos os modos estava cansado dessa coisa denominacional. Une-te a nós. Venha conosco, nós temos uma festa social, temos isto, nós temos... Ao pequenino não lhe soava correto. Aquela aguiazinha não lhe soava correto. Quando o cacarejar da galinha dizia, venha ter companheirismo conosco, vocês duas só ficam fora. Vocês nunca entram no nosso grupinho aqui de galinha, de franguinhos. Qual o problema? Vocês parecem não dar certo. Venha ao nosso companheirismo, entre aqui, filhinho. Entre aqui. Não dá certo. A minha pena quase parece com a sua, tem asa igual a você, mas eu tenho uma vontade de subir, de ir para o céu. E você tem... Dá uma voada aí para mim ver. Vou ver até onde você vai, franguinho. Dá uma voada. E sobe num toco lá, faz um exercício aí, e voa, mete o peito no chão. Diz, não, eu tenho vontade de voar mais. Passou uma natureza minha aqui por cima desse galinheiro esses dias atrás, mas que vontade, é aquilo que eu tenho vontade de subir, conhecer 7 selos, 7 trovões, novo nome, e subindo, eu gosto disso daí, tenho uma vontade disso, desse companheirismo, e não tem consciência, não, mas isso daí não existe, vem pra cá, os pintinhos diziam, vem pra cá, a galinha dizia, a galinha igreja mãe, vem pra cá, come isso daqui, eu não entendo esse linguajar seu aí, esse cacarejar seu, cuti-cuti, não entendo esse negócio aí. Mas passou a minha mãe, eu queria que aquela minha mãe que passou aqui, deu um grito, mas aquilo ali deu certinho com a minha natureza. E um dia ela passou mais baixo e disse, filhinho, voa, você tem asas, é para isso, pode voar, bate. Bate, você pode cair as primeiras vezes, mas depois você vai aprender, você é de cima. Você não está sentindo que você é de trovão, de 7 selos, de novo nome? Você não está sentindo, porque se não sente, fica comendo esse cuti-cuti, fica no cacarejar aí mesmo. Se não sente nada, fica por aí mesmo, não perde seu tempo não. Mas se há alguma coisa dentro de você, diz, eu preciso de algo melhor, mais profundo, mais do céu, eu quero um alimento celestial, clama isso, então pula, filha, pula, filho, dá um pulo mais alto, bate as asas, bate o Novo e o Antigo Testamento, bate assim para você, você não vai ficar na terra não, bate, você não é uma denominação, você parece com um pintainho, mas porque você tem asa, tem corpo igual a eles mesmos, não, mas você tem uma natureza interior que difere desse pintainho, dessa galinha, desse galo, desse bando de pregadores. Amém. Ela dizia, filho, tu de todos os modos não pertences a esse grupo, pertences a mim, és meu. Ela disse, mamãe, isso soa real, como vou sair disso? Como saio disso? Sai dela, povo meu. Mas mamãe, como vou sair disso? Estou acostumado nesse companheirismo, estou acostumado nesse plenário, até disseram que é a voz de Deus. Disseram que o plenário é a voz de Deus, mamãe. Que voz de Deus, filha? Filho, que voz de Deus? Não é voz de Deus, não, isso é voz do homem. Voz de Deus é brana.
Voz de Deus é revelação, é novo nome, é sete trovões. Isso é a voz de Deus. Ah, então eu estava enganado. Apenas salte, eu te agarrarei. Isso é tudo que tu tens que fazer. Salte, a palavra de Deus ungida, sendo vindicada diante de qualquer homem que é nascido para ser filho de Deus, com o germe predestinado nele para esta hora. Tem que ter um germe predestinado nele para essa hora. Porque se o germe está predestinado nele para os dias de Lutero, ele nunca vai sair da terra. Se for para os dias de Wesley e Pentecostais, também não. E se for para os dias da primeira e segunda etapa, não vai sair da terra. Branham saiu da terra na terceira puxada. Branham subiu 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol, naquela nuvem tão grande, estou dizendo só o tamanho da nuvem, 48 quilômetros de altura, aquela nuvem, 42 de comprimento. E Branham subiu lá em cima, na terceira puxada, foi que ele subiu. Não é na primeira e segunda, não. Aí ficam na primeira e segunda, simplesmente nós temos gente na igreja. Não é isso que nós queremos. O povo é bom na igreja, mas nós queremos aqueles que gostam da promessa, que buscam a Deus onde Ele está. Amém? Ó, esse germe predestinado, este filho, ele gosta da mensagem da hora. Ele verá a mensagem de Deus tão seguro como há um Deus no céu. Amém, amém. Isso aqui tem muita coisa e eu vou ter que passar para outra aqui. Deixa eu tomar mais um pouquinho aqui para te dar. Esse é o alimento. Eu poderia ler aqui com vocês, eu sei que demora um pouquinho, mas é o que o irmão Branham pregou aqui na mensagem, a marca da besta. Eu vou ler só o parágrafo 41, que é uma parte também desse parágrafo. Mas Apocalipse 14, verso 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Isso aqui está escrito no tópico aqui, ó. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Vê como começa. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Irmãos, como é bom quando a gente lê isso daqui, você está sabendo que não é para judeu, é para toda língua, nação, tribo e povo. Então não é para judeu, isso daqui é para gentil mesmo. Mas está no capítulo 14, mas tem o evangelho eterno. Esse evangelho eterno foi pregado por Lutero. Esse evangelho eterno aqui, foi pregado por Lutero, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai aquele, não aqueles, aquele. Aí o que crê em dois diz: nós cremos que adorar aquele mesmo. Então por que prega aqueles? Porque sempre quer mostrar dois. E por que trinitarianos querem mostrar 3? Porque vocês não vê o Pai no Filho. Porque a salvação para vocês não é do Senhor. E a salvação é do Senhor. E se foi o Filho que salvou a mim e a você com o seu sangue, e o Senhor então não teve nada a ver com essa salvação. Se Ele é 2, se o Filho é um e o Pai é outro. Porque na cidade de Davi nos nasceu hoje Cristo, o Senhor. Isso quer dizer, Deus, o Todo-Poderoso, que é o Senhor, nasceu. E porque Ele nasceu, Ele tem um título de filho, por isso Ele vai morrer. Esse Senhor que nasceu vai morrer como filho. Mas é Deus, é o próprio Deus que nasceu. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Amém. Olha, eu já vi que essa mensagem, ela veio para tudo. Alguém diz assim que o Osmar foi levantado para pregar que o Cordeiro saiu do trono, e que ele foi levantado para pregar deidade. Não, ele foi para pregar dualidade. Deidade, aqui nós estamos pregando. Deidade, que é o Pai no Filho. Isso é uma deidade, é uma unidade simples. O Pai no Filho, que é o Espírito num corpo. Mas se fosse 2,
Se o Pai fosse um, porque eu estou com um livro aí na mão deles, A Diferença de Deus e Seu Filho. Quando eu falo porque eu sei o que eu estou falando. Eles dizem a diferença de Deus e seu Filho. Então, para eles, de todo jeito, eles nunca vê que o Filho é o corpo de Deus. Eles não vê. Eles vê a diferença. A diferença eu também vejo. Como filho ele é mortal, como filho ele chorava, como filho ele cansava, como filho ele dormia. Mas como Deus, ele dizia, Lázaro, vem para fora. Parava a tempestade, mas era o mesmo. Era o mesmo, não era outro. Mas como filho, ele tinha que morrer. Como Deus, que estava ali, tinha que sair dele para ele morrer. O pai tinha que sair. Como que vai morrer se o pai está dentro? Amém, amém. Agora são coisinhas que, meu Deus do céu. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aí você vai em São João, capítulo 1, aí não tem jeito. No capítulo 1 de São João, e você vai ver, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Quem? O Filho. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Foi ele quem fez o mundo. Não tem outro, não. Ah, não, ele fez o mundo, mas lá tinha um pai lá em cima. O que é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê, é Deus criando, mas se ele está criando, Deus criou, o profeta diz, Deus criou até um corpo para ele. Um corpo para si mesmo. Deus criou. Apocalipse, é a mensagem Gênesis. Ele fala sobre isso. Bem, vamos prosseguir. Eu sei que isso aqui vai longe. Olha o segundo anjo. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Verso 9, capítulo 14 de Apocalipse, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Você não pensa que a besta é só aquela mensagem que veio através de um homem, o Papa São Damaso, do ano 325, que veio com Santíssima Trindade. Besta também, outra mensagem, que é uma besta, é quando você não crê na revelação da manifestação de Deus no seu dia. O que aconteceu? Quando o povo não creu naquela manifestação de Deus em Jesus, que é Deus no Filho, eles não puderam crer. Lá na frente eles fizeram 3 pessoas. Lá na frente, no ano 300. Agora, no tempo de irmão Branham, quando eles não puderam crer que Deus era William Branham, Deus estava num corpo chamado William Branham, como Deus há 2000 anos atrás estava num corpo chamado Jesus. Mas se aquela igreja de 2000 anos atrás não pôde permanecer crendo no Deus encarnado, fez 3 lá na frente. Fez uma doutrina de Santíssima Trindade. O povo da mensagem não pôde ver que Deus estava encarnado em William Branham. Quando William Branham morreu, já saiu com essa doutrina adúltera, chamando o irmão Branham de uma outra ressurreição, para poder revelar o 7º selo, 3ª puxada, novo nome, 7 trovões. Porque eles não viram aquilo revelado nos seus dias. Então eles fizeram essa doutrina. O mesmo que o Papa São Damaso fez no ano 300. O povo que creu em William Branham na primeira e segunda etapa não viu a terceira, não viu Deus encarnado, então fizeram a mesma coisa. Aí disseram que o William Branham vai voltar para poder revelar isso daí ainda para o povo, quando tudo isso já está revelado. Olha para você ver, isso é marca da besta outra vez. Marca da besta. Você não pensa que marca da besta é só Santíssima Trindade, não.
Marca da besta é dualidade também. Marca da besta é você não ver a revelação de Deus em Cristo, de Cristo na igreja, Deus em Brana, e logo a revelação que Brana pregou na igreja. Se você não vê, você está marcado com a marca da besta outra vez. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você pode ver que tudo daqui é gentil, que o judeu não conhece Jesus. O judeu não sabe nada de Jesus. Ele rejeitou lá no Calvário e por esses 2 milênios, o judeu não sabe nada de Jesus. Eles estão esperando o Messias ainda, quando o Messias já veio lá atrás. Aí está o povo da mensagem esperando Brana, quando Brana já veio. Estão esperando Brana para revelar, quando Brana já veio e revelou. E os judeus estão esperando o Messias para poder salvá-los, enquanto já o Messias veio há 2000 anos atrás e já salvou. Eles não aceitaram, passou aquela salvação para nós, os gentios. Amém. Que porta aberta foi para nós, né? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Amém. Meu Deus. Parece que foi só um papelzinho que puseram aqui por enquanto, né? Vamos mais um tempinho. 41 agora da marca da besta. Essa é uma mensagem pregada pelo profeta, intitulada A Marca da Besta, pregada em 17 de fevereiro de 1961. Parágrafo 41. Agora, você vê como isso foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém. Agora nós vamos para Apocalipse. E agora eu gostaria que vocês pegassem seus lápis para anotar isso. Eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14, versos 6 ao 12, o que nós acabamos de ler. O primeiro anjo tinha soado a trombeta do Evangelho. E tinha o evangelho, o eterno evangelho para anunciar a todo mundo. O segundo anjo pregou como que um evangelho de santidade. Vem, porque ele disse que a igreja tinha cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapasse da marca da besta. Que é, sai dela, povo meu. Sai dela é sai de Laodiceia. Porque todo mundo está em Laodiceia. Se você não sair de Laodiceia, você não pode receber a revelação dos trovões. Se você estiver em Laodiceia, você tem a marca da besta. Sai dela. O anjo vem para te revelar, é isto. Sai dela. Se você ainda crê que está em Laodiceia hoje, porque o irmão Branham diz que a Laodiceia dura até o rapto, mas você tem que crer que o irmão Branham diz que para revelar os selos, Laodiceia acabou. As eras terminaram. O Cordeiro saiu do trono. Então você tem que andar nesse caminho. Esse é o caminho do eleito. Esse é o caminho do anjo de Apocalipse 18, verso 4, dizendo: sai dela, povo meu. Esse é o caminho que você tem que tomar. Preste atenção mais um pouquinho. Vocês notaram isto? E agora quero que vocês observem aqueles 3 últimos anjos. O primeiro anjo, que é Apocalipse 14, versos 6 a 12, o primeiro anjo tinha soado a trombeta do Evangelho e tinha o eterno Evangelho para anunciar a todo mundo. O segundo anjo pregou como que um Evangelho de santidade. Quem foi? Wesley. Está aqui tão claro. O terceiro anjo bradou para que escapasse da marca da besta. Observe, o primeiro anjo, na reforma, Lutero, anunciou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, a santificação. A fornicação ele pôs em ordem a igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deveria ser o verdadeiro mensageiro, avisando-os para escapar da marca da besta, dizendo: qualquer que receber o sinal da besta, e mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Essa é a verdadeira mensagem de hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem. Olha, é 2 últimas que você vê aqui, 2 mensagens que são últimas, e 2 anjos. O 7º anjo é o último e é o mesmo terceiro anjo de Apocalipse 14. Ele é o último como 7 e ele é último como terceiro também. Está aqui, ó. Vou ler outra vez para vocês verem. Isso não é mensagem minha.
Isso é o que o profeta pregou. Essa é a verdadeira mensagem de hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem, a mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Fuja da marca da besta, saia dos grandes muros da Babilônia, seja selado dentro do reino de Deus. Aí o 42, note o próximo versículo 12, 13 versículos. Bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. O que vem a seguir é Armagedon. Então a igreja se vai depois da mensagem do terceiro anjo. A igreja se vai, que já vai no arrebatamento, depois da mensagem do terceiro anjo. Ele é o terceiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Mas ele é o sétimo anjo de Apocalipse de 1 a 8. Você vai encontrar ali que ele é o sétimo anjo, tanto das eras, como também ele é o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Gente, essas coisas, se você não guardar, você não vai conhecer o ministério do profeta, Deus manifestado na terra, para poder trazer uma mensagem para nós, como veio essa mensagem do irmão Branham. Para me encerrar, o rapto 76. Veja o mundo, tudo está numa condição sodomita. Veja a condição tão pervertida das pessoas. Suas mentes estão pervertidas. O irmãozinho, não tem jeito de consertar, não. O eleito é que se salva, porque não tem jeito. A mente das pessoas estão pervertidas. Elas estão sem roupa e achando que estão vestidas. Não só as mulheres, os homens também. Não só os homens e as mulheres, a igreja também. E crentes, tanto na primeira, segunda e terceira etapa, estão no mesmo mundo, estão caminhando da mesma forma. E se você estiver na terceira etapa e não consegue viver esta mensagem conforme o profeta pregou, conforme está na Bíblia, a mensagem desse dia, também a sua mente vai estar pervertida. E com a perversão que vem na mente, você começa a praticar coisas inconvenientes, coisas que são reprováveis por Deus, e você acha que ainda está tudo bem. Isso é mente reprovada, pervertida. Não sabem o que é decência. Veja a abundância de malfeitores e homossexuais. Vai chegar um tempo que a lei vai apertar e nós não vamos poder nem ler essas coisas assim. Porque estão dando direito para todos eles, e você não pode dizer que são homossexuais, malfeitores. Olha, eu sou boa pessoa, não faço mal para ninguém. Eles dizem, simplesmente queremos ter a liberdade de expressar o nosso amor, amor de homem para homem. E a mulher do seu lado também. Elas querem ter o direito de expressar sua liberdade. A Bíblia fala contra. Mas as próprias leis estão dando lugar para essas pessoas. Já tem lugares que elas estão casando-se, homem com homem, mulher com mulher, estão casando. Então, as leis vão apertando, certo? Veja o alvoroço da indecência e imundície entre as mulheres. E não somente isso, porém logo você diz, isso são os metodistas. Olha o irmão Branham dizendo, são os pentecostais também. Se o irmão Branham estivesse vivo hoje, ele ia dizer, são os da mensagem também. Então eu estou aqui para falar. São os da mensagem também. Mas só são os outros ministérios. Não, são do meu ministério também. Indecência, vulgaridade, gente que ouve e não obedece, continua simplesmente querendo ter o nome de cristã, de cristãos, estar dentro da igreja e fazendo a coisa errada, e mulher cortando o cabelo e usando roupa curta e não agindo como deve agir dentro de casa. A mulher não age como uma esposa dentro de casa para o marido. O marido não age como um verdadeiro esposo dentro de casa, amando a sua esposa. E se não faz isso, vocês querem que eu vou falar que o meu ministério é o santo? Não é também não. Estamos incluídos nisso daqui também. Tem as pessoas aqui dentro que faz a coisa errada também, mas também tem aqueles que fazem a coisa certa.
Vocês têm que ver isso. Os que fazem as coisas certas, os que estão procurando andar de acordo com a palavra, vocês são abençoados por Deus pela palavra. Agora, aqueles que não são, você vai fazer o quê? Olha a sua posição. O que você deve ser como um pai de família, trazer o alimento para casa, e a senhora como uma mãe de filhos, fazer o sustento na hora certa ali para os filhos. Isso é mãe. Fica em casa. O profeta diz assim, ela é uma boa mulher, fica em casa. A gente queria mudar isso daí. Ela é uma boa mulher, vai trabalhar fora de casa. Mamão Brana fala diferente. Ela é uma boa mulher. Ainda bem que eu prego para vocês. Eu não sei como é que tem mulher para me escutar aí. Elas estão dizendo assim, é difícil, pastor, mas o que nós vamos fazer? Para quem iremos nós? Essa é a verdade. A mulher tem que ficar em casa, fazer comida para os filhos, lavar a sua roupa, limpar a sua casa, ficar dentro de casa, esperando o seu marido, limpinha, com a mente sadia, esperando o seu marido, vivendo para ele, ali somente ali dentro de casa. Não saracuteando. Será que eles entendem esse linguajar? Entende? Ô, irmão Leone, você entende esse linguajar? Saracuteando, para você passar para o inglês para nós? Saracuteando. É? Como é que vai? São coisas difíceis, né, irmãos? Mas ficar andando, ao invés de ficar em casa fazendo o que tem que fazer para o marido e para os filhos. Ela é uma boa mulher, fica em casa. Diz William Branham, se vocês não fazem isso, não diz que vocês pertencem ao grupo de William Branham. Vocês têm que chegar ao lugar certo. Se o marido permite você sair de casa, trabalhar, porque as coisas estão difíceis, ele permite, ele vai carregar a culpa se alguma coisa acontecer errado com você lá. E lá não é seu lugar. No meio desse povão aí fora, trabalhando em meio de público aí, não é o seu lugar, o seu lugar é em casa. E essa mensagem é doida para esse dia. Essa mensagem é louca. E uma coisa que a mulher não gosta é de ficar em casa, dá depressão. Se você deixar no supermercado, e se você tiver dinheiro para dar para ela, um cartãozinho, vai bem, vai amor. Você quer onde? Eu quero na praça, me dá aí o cartão. Haja dinheiro, hein? E se for cartão de crédito, você está sepultado. Vai, querida. Ô, irmã, mas se você deixar ela sair, fazer a compra, e comprar o que ela quer, usar o que ela quer, e ter aquela liberdade, toda a liberdade que o ser humano pode ter, dê tudo aquilo para ela. Mas quem é que não fica? Aí acabou a depressão? Bem, agora acabou. Estou bem, estou uma beleza. Se você tiver dinheiro para me dar todo mês, para mim sair, fazer as compras, e já pensou, me comprar roupa, comprar calçado e fazer tudo. E também não me impeça, não deixa eu ganhar meu pão, ganhar meu dinheiro, ter o meu também, eu gosto de ter o meu. Estou falando agora no lugar da mulher. Aí você dá toda a liberdade para ela. Essa mulher não tem depressão. Pode ver que as irmãs deprimidas são as que ficam em casa. Menino chorando o dia inteiro, né? A gente já não aguento, mas não aguenta. E daí é seu lugar. Põe uma empregada. Não é bom. É seu lugar. Vai você cuidar dessas crianças. Para você sentir o choro dela, mas o riso dela também, a hora da fome dela. Para você sentir, você é mãe. É para aquilo ali. Fica lá em casa. Ainda bem que é pouca gente que me escuta, né, irmão? Se fosse pregar isso aqui na rede de televisão, na hora de já ligar para... Corta esse louco aí. O que vocês estão fazendo com esse doido aí ainda? Consuma com ele fora do país. Leva ele para o hospício. Você ia falar para Pedro, para Paulo, para Brana, a mesma coisa. Para Jesus, a mesma coisa. Eu quero terminar, parece que não dá tempo, e o meu tempo já foi. Acabou minha hora. Tenha paciência comigo mais 5 minutos. Eu estou roubando 5 minutos todo dia na pregação. Mais 5 minutos.
Tudo está numa condição sodomita. Veja a igreja, a condição das pessoas tão pervertida das pessoas, suas mentes estão pervertidas, não sabe o que é decência. Veja a abundância de malfeitores e homossexuais, veja o alvoroço da indecência e imundícia entre as mulheres. E não somente isso, porém logo você diz, isso são os metodistas. Não, são os pentecostais também, são todos juntos, os da mensagem também. Quero pôr meu grupo no meio, porque tem gente desse jeito que me escuta pregar e não muda de vida de jeito nenhum, e vem aqui e fuma e talvez bebe ou faz alguma coisa errada, ou ainda sai cobiçando mulheres por aí, e depois que já não passou nem pelo segundo anjo da santificação, que é o terceiro. Veja a quantidade de homens. Outra coisa, que em vez de tomar a palavra de Deus, tomam uma tradição. Eles têm um movimento tradicional deles, que eles vão na igreja, pulam e gritam, e já faz um grande trabalho há muito tempo, virou tradição. Eles não largam daquilo de jeito nenhum. Os pentecostais não largaram disso, e também o povo da mensagem da primeira e segunda etapa não largaram. Você pode provar que os trovões estão revelados, eu posso provar para você. Terceira puxada, está tudo completo, posso provar para você, está aqui novo nome. Se não tiver, se isso daqui não prova para você, se Jeová Jirê, parágrafo 100, não provar para você, mais nada prova. Um gentil levará o seu nome. Se isso não provar para você um novo nome, nada mais prova. Tem mensagem, mas não adianta. Veja a quantidade de homens que, em vez de tomar a palavra de Deus, tomam uma tradição e uma denominação, e que ficam com isso, em vez de saírem de tais coisas, quando vem a Deus manifestar-se perfeitamente. Ele sabe que isso é verdade, ele sabe que o que nós pregamos é verdade, está na mensagem. A razão disso é que estão cegos e não podem ver, e nunca o verão. Isso é o profeta que falou, não adianta nem eu querer que eles vejam. Nunca o verão. É algum eleito, é um aqui e outro ali. E se você viu, o que você fica fazendo ainda sem sair? Sai dela. É hora de você sair, para você tomar a mensagem da hora. A mensagem da hora, ela é completa, primeira, segunda e terceira etapa. Se você tiver só a terceira etapa, você está errado. Se você tiver só a primeira e segunda, também está errado. Mas você tem que ver agora como a primeira e a segunda é como o Pai, que está ali também, dentro do Filho. A primeira e a segunda está dentro da terceira. Você quer ver a primeira e a segunda? Veja na terceira. Veja aqui agora, manifestado no poder da pregação, da palavra. Não é pular e gritar não, que isso é muito bom. Eu também gosto de ser emotivo. O dia que eu choro também eu sinto bem. É bom isso daí, mas tem uma coisa, isso não é segurança para ninguém. A palavra, a revelação é que te dá segurança. Isto é verdade. Sai dela, povo meu. Sai, toda a denominação. Sai, para você ouvir a voz de Deus. Pai Celestial, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Pela palavra, pela fé. Obrigado, Senhor, porque temos ouvido o grito da águia e temos crido, Senhor. Temos recebido esta palavra. E é a hora que nós temos escutado um grito da águia, perto mesmo dos galinheiros que estão fazendo do povo da mensagem simplesmente pintainhos. Dá-nos graça para poder ouvir o grito da palavra, da revelação, como eles estão ouvindo enquanto prego. Eles ouvem o que prego, isso é o grito da grande águia, chamando os eleitos para esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O mundo é o mar.
Cristo é a âncora, seguro estou, não pode a maré meu barco tragar. Às vezes as ondas, o imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. O mundo é o mar de ondas cruéis, seguro por Cristo irei chegar. Os vendavais eu dissiparei ao porto seguro, irei descansar. Às vezes as ondas, o imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal